Vamos entender por que a França baniu a venda do iPhone 12, alegando que ele estava emitindo doses muito altas de radiação. Vamos entender como que isso funciona do ponto de vista da física. Primeiro de tudo, você tem que lembrar que qualquer equipamento eletrônico que você tem emite algum tipo de radiação. Por exemplo, o teu telefone emite radiação, o teu computador, o micro-ondas que está na tua casa, uma televisão velha, um rádio velho que o teu avô tem, tudo isso emite radiação. Mas não é aquela radiação que nós vemos aqui geralmente no canal, que é a radiação que vem de átomos emitindo radiação, destruindo o DNA e causando problemas. Não é esse tipo de radiação que existe nesses equipamentos eletrônicos. Essa radiação é um outro tipo que nós chamamos de radiação eletromagnética de um ponto de vista mais específico, que seria o quê? Você tem dentro desses equipamentos cabos, por exemplo. Dentro desses cabos você vai estar passando uma corrente elétrica. Quando você passa uma corrente elétrica por dentro dos cabos desses equipamentos, você gera ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas também são chamadas de radiação. Vamos ver um pouco mais para frente aqui, como que essa onda eletromagnética funciona. Dá uma olhada nesses dois desenhos que você tem no canto inferior da tela. Tá vendo que tem uma seta para cima e uma seta para baixo? Eu estou indicando que nesse fio amarelo ali, eu estou passando uma corrente elétrica. Na física, existe uma coisa assim. Quando você passa uma corrente elétrica por um fio, você gera ao redor do fio um campo elétrico e também gera um campo eletromagnético. E é isso que nós chamamos de radiação eletromagnética. No canto superior aí da tua tela, eu coloquei um exemplo de uma onda eletromagnética. Então, o que é uma onda eletromagnética? É uma onda que tem um campo elétrico e um campo magnético ao mesmo tempo. Por exemplo, ali naquele desenho no canto superior, a parte azul é o campo elétrico. A parte que está em meio vermelho, rosa e amarelo é o campo magnético. Então veja que uma onda eletromagnética que o teu celular produz, por exemplo, tem uma parte de campo elétrico e uma parte de campo magnético. E ela se propaga assim pelo espaço. Só que não existe só esse tipo de onda eletromagnética. Por isso nós físicos, nós cientistas, criamos uma coisa bem interessante, olha só, chamada de espectro eletromagnético. Se você olhar o espectro eletromagnético aí na tela, você vai ver que na verdade são vários sabores, entre aspas, de ondas eletromagnéticas. Mas o que diferencia uma onda eletromagnética da outra? Bom, primeiro de tudo eu queria que você curtisse esse vídeo e aqui no primeiro comentário fixado você acessasse o link do meu curso de física para quem detesta física. Se você não puder acessar, dá um like aí no vídeo que você já vai ajudar muito o teu professor Denis aqui. Então voltando, o que diferencia uma onda eletromagnética da outra? É o comprimento de onda que ela tem e a frequência que ela tem. A frequência é quantas vezes ela oscila por segundo. E o comprimento de onda é a distância entre um pico e outro pico da onda, ou entre um vale e outro vale da onda. Então, isso é o que causa a diferença entre as ondas eletromagnéticas. E aí nós construímos várias ondas. Por exemplo, as ondas de rádio que você vê ali no canto superior esquerdo da tela, nós chamamos de ondas baixas. Por quê? Elas têm um comprimento de onda muito grande e, consequentemente, ela tem uma frequência muito pequena. Então ela tem ali, no canto inferior da tela, 10 ao quadrado kHz ou 10 à quarta kHz. Se você for andando ali para o lado direito da tela, você vai encontrar as ondas de rádio ali em amarelo, tá vendo? As ondas de rádio, elas têm mais ou menos 10 à sexta MHz, que é o que você ouve o narrador lá da rádio falando FM 10 não sei o que MHz. É a frequência daquela rádio. Então a rádio também é uma onda eletromagnética. A televisão que eu te falei ali também está na parte amarela. Ela também emite um comprimento de onda que representa uma onda eletromagnética. O celular ficaria ali naquela região mais ou menos da televisão, do Wi-Fi que você tem ali, entre a parte amarela e a parte laranja, que seriam das micro-ondas. Veja que conforme você vai andando para a direita na tela, o comprimento da tua ondinha ali, tá vendo? Ela vai ficando cada vez menorzinha, ela vai ficando mais estreita. Isso significa que o comprimento de onda está diminuindo, mas a frequência está aumentando. O que quer dizer essa frequência? Quer dizer que eu vou tornando essa onda eletromagnética uma radiação do tipo ionizante.
Então veja ali embaixo na tela que em meio verde, azul, você tem ali a parte que é a radiação não ionizante e em roxo você tem as radiações ionizantes. Por exemplo, ultravioleta é ionizante, raio-x é ionizante e lá no final em preto você tem os raios gama, que também são ionizantes. No centro da tela, veja que você tem uma parte colorida ali. Essa parte colorida é a luz visível que você enxerga. Então, se um dia perguntarem para você se você enxerga a radiação, você vai falar o quê? Sim, é a única coisa que eu consigo enxergar. A única coisa que nós conseguimos ver desse espectro todo aí é a luz visível. A gente não consegue ver onda de rádio, a gente não consegue ver infravermelho, não consegue ver raio-x, mas a gente só consegue ver aquele pedacinho estreito do centro da tela ali que corresponde à luz visível. Ou seja, a luz visível é uma onda de radiação eletromagnética que o teu olho consegue ver. Tudo isso que está aí na tela é uma radiação do tipo eletromagnética. Então, tudo isso a gente pode chamar de radiação. Só que eu sei, geralmente a gente só chama de radiação os raios-x, os raios gama, que são as radiações ionizantes. Mas todo o resto também é uma radiação. Então, lembra que eu falei para você que o telefone lá, o iPhone, por exemplo, fica ali na parte da radiação perto da TV e do Wi-Fi? O que eu quero dizer com isso? Que ela é uma radiação do tipo não ionizante. O que significa ser ionizante ou não ionizante? Uma radiação do tipo ionizante tem poder, tem uma frequência, tem uma energia suficiente para causar alterações no teu DNA. Isso pode levar à evolução de doenças para você. Já a radiação não ionizante não tem força suficiente para causar problema no teu DNA. Tá, Denis, mas você falou então que a radiação que sai do celular é não ionizante. Exatamente. Então, se ela é não ionizante, ela não causa nenhum problema para você. Então, não caia nessas besteiras que você vê aí na internet. Por exemplo, a doutora Ana Beatriz Barbosa, que esses tempos atrás foi num podcast e falou que você não pode dormir com o celular do teu lado porque ele vai causar problema para você. Não, o celular não vai causar problema nenhum para você porque a radiação dele é não ionizante. Não vai alterar nada no teu corpo. Agora, se você chegar perto de raio-x, de raio gama, aí é ionizante, aí você não pode ficar perto porque vai causar problema para você. Mas o celular não tem problema nenhum. Mas o que acontece lá na Europa, principalmente na França, que baniu a venda do iPhone 12, é que eles verificaram, aqui segundo a análise, que o iPhone 12 excedia em 5,74 watts por quilograma a emissão de ondas magnéticas emitidas e absorvidas pelo corpo humano. O limite permitido na União Europeia é de 4 watts por quilograma. É uma matéria que foi divulgada aí na CNN. Bom, se alterou, se passou do limite que a França permite, beleza, então os caras têm que corrigir isso daí. Mas o que a Apple falou é o seguinte, ó, vamos ler aqui. A Apple falou: emitiremos uma atualização de software para os usuários na França para acomodar o protocolo usado pelos órgãos reguladores franceses. Esperamos que o iPhone 12 continue disponível na França. O problema está relacionado com um protocolo de teste específico usados pelos reguladores franceses e não com uma preocupação de segurança. Ou seja, o que a Apple disse é o seguinte: bom, a gente já vendeu esse telefone no mundo inteiro. Em todos os outros países, tudo isso passou no teste de verificação de onda eletromagnética, de radiação, não estava causando problema nenhum. Na França, eles fizeram um teste diferente e viram que está tendo uma emissão de radiação. Mas isso é baseado no que a França pensa e não no que o resto do mundo pensa. Então você tem segurança sim para usar esses telefones. Como eu falei, todo equipamento eletrônico vai emitir radiação eletromagnética. A luz é uma radiação, o rádio é uma radiação, tudo é radiação. Mas o que diferencia uma radiação do outro é a frequência que ela tem. Como eu falei para você, a radiação que sai do telefone celular é uma radiação não ionizante. Ela não vai causar nenhum problema para você, não vai causar aquecimento do teu tecido, nem nada disso. Pode ficar bem tranquilo, mas isso aqui vai ser provavelmente corrigido pela Apple, sendo que tudo isso aqui foi aprovado em vários outros países. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso curso de física para quem detesta física, beleza? Valeu e tchau!